conseguiram ter acesso ao, aos vídeos que eu gravei? Vocês têm alguma dúvida dos vídeos que eu gravei? Primeiro do primeiro vídeo de evolução. Alguma curiosidade, alguma pergunta? Estão me ouvindo? Oi? Gente, dê um sinal de vida, por favor. Sim, eu vi Ai, os vídeos, não tenho dúvida por enquanto, professora. Ok, tudo bem, sem dúvidas. Então, é, eu vou compartilhar aqui umas curiosidades com vocês. Primeiro sobre o primeiro vídeo, né? Em que a gente fala de alguns conceitos de evolução. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não sei se vocês se lembram que na aula eu coloquei algumas frases sobre colocações incorretas sobre evolução. E uma delas é bem interessante, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. E uma das... Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu compartilho minha tela. Então, estão vendo a minha tela? É, uma das... Deixa eu ver aqui. Sim. Uma das frases que tem lá é de que seleção natural não leva à perfeição, né? E eu falei sobre o vaso deferente, lembra? E aqui tem uma estrutura do aparelho reprodutivo masculino e tem mostrando uma situação que aconteceu durante a evolução, que é da posição do vaso deferente. Como vocês estão vendo aqui, essa é a posição do vaso deferente que a gente tem aqui, tá certo? Em que a gente tem, então, esse vaso com um bem longo e passando aqui por cima, né, dessa parte aqui que é a ureter, tá certo? E parece, por esse desenho, e realmente não é, a solução mais perfeita, tá certo? Para a ligação entre o testículo e o próprio pênis aqui. Então, o que acontece é que, na verdade, não sei se vocês têm essa noção, que evolutivamente o que acontecia é que a gente não tinha esse nos nossos ancestrais, né, em termos de outros animais, essa posição do testículo, né, para fora do corpo, como se fosse fora do corpo, fora dessa parte toda dos órgãos, tão longe assim do pênis. Isso acontece que essa posição para fora do corpo, então ela aumenta a superfície de contato com o ambiente externo e diminui a temperatura desse órgão aqui. O que isso leva em vantagem? Porque o que é produzido no testículo, que são os espermatozoides, eles são sensíveis à temperatura. Então, essa maneira de se tornar de uma posição mais externa, então facilitaria a manutenção de uma temperatura em que não iria causar tantos danos aos espermatozoides.
Só que essa questão de você, né, ter esse testículo numa posição mais externa, ela aconteceu depois da formação do vaso deferente. Então, o que acabou acontecendo é que esse vaso se alongou e acabou fazendo como se diz, essa questão não tão perfeita dessa posição do vaso deferente. Isso acontece porque a evolução e as adaptações, elas têm restrições históricas e restrições do próprio desenvolvimento, tá certo? Como a evolução acontece um passo depois do outro e em pequenas quantidades, em pequenas adições ao longo do tempo, a partir do momento em que eu tenho um caminho evolutivo, eu não consigo voltar ele para trás. Eu tenho a melhor solução a partir daquele caminho evolutivo. E assim, dessa maneira, a solução não é perfeita. Ela funciona, mas ela não é perfeita, então ela não leva à perfeição. A gente tem um outro exemplo clássico disso também, em seres humanos, que é a própria trajetória, aqui como vocês estão vendo, do nervo laríngeo, que é o ramo do nervo lago, que o que acontece? Quando a gente tem esse nervo laríngeo, a gente vê que ele tem uma trajetória também que não parece a melhor solução, aqui como vocês estão vendo, esse nervo que é amarelo, porque se ele tem que ligar dessa parte aqui, que se envolve do corpo humano, para esta outra parte, né, ligada ao cérebro, por que ele teria que dar essa volta toda, que não é a solução mais perfeita? Mas isso também é uma restrição da anatomia histórica, porque, na verdade, o que a gente tem, por exemplo, aqui é o que a gente tem em mamíferos, né? Que vocês veem esse nervo dando essa volta aqui. Mas, evolutivamente, nos ossos ancestrais, bem lá para peixes, a gente tinha uma posição desse nervo que ela era realmente muito perto das ligações que ela tinha que fazer. Mas com... tá vendo? Então, como essa envolve um circuito diferente desse sistema regulatório, ele acabou tendo essa volta que parece desnecessária, mas ela é uma solução que aconteceria no momento, já que um evento foi formado antes dessa formação toda da nossa traqueia e da laringe. Então, esses são exemplos de restrições às adaptações que a gente tem encontradas no corpo humano que, então, mostram que a seleção não leva à perfeição, mas mostram, sim, que a evolução através de adaptações, as adaptações são acumulativas, elas vão passo a passo de cada vez. E cada passo, então, desses se torna uma vantagem adaptativa para esses indivíduos. A gente tem alguns exemplos, né? Também, isso aqui é uma outra aula para um outro curso que eu dou, por exemplo, falando um pouco das adaptações complexas, né? Que muitas pessoas se perguntam, como que é possível formar um olho, né? Que é um órgão tão complexo. E a gente tem um histórico, por exemplo, de que, na verdade, o olho ele não surgiu complexo do nada. Ele surgiu a partir de um olho bem simples, né? Que a gente consegue ver evolutivamente com os ancestrais nossos, em que, por exemplo, inicialmente, células pigmentadas aqui na posição A, ela teria uma capacidade de ter acesso à luz. Depois, essas células pigmentadas se invaginaram de uma forma em que você, então, consegue ver a luz de uma forma mais côncava, e isso permite, então, um posicionamento, né? Então não só ver sombra e luz, mas também conseguir ver isso de uma maneira até que você forme essa cavidade e assim por diante a evolução de um órgão que a gente vê hoje tão complexo consegue se mostrar que foram passos simples
que foram dados através das adaptações, e cada uma dessas adaptações, cada um desses passos, conferem um tipo de vantagens em termos de você ter essa capacidade, você ter esse preenchimento com água, facilita, então, a visão, a cavidade te permite uma visão mais tridimensional da entrada da luz, e assim por diante, etc. Quis trazer para vocês um pouco dessas informações, dessas curiosidades, para vocês entenderem como que essas frases que eu expliquei para vocês. A outro ponto importante da outra aula, que eu acho interessante, que eu falei para vocês aqui, queria saber se ficou claro na segunda aula, a parte... ainda na primeira aula, desculpa. Se ficou claro para vocês a parte de deriva gênica, em que eu trago para vocês os mecanismos de mudança evolutiva, e uma delas é a deriva genética. Ficou claro isso? Quer dizer, se tudo o que aconteceu no planeta Terra durante a evolução dos organismos vivos acontecesse tudo, absolutamente, todas as mudanças que a gente chama de abióticas, né? Ou todas as interações bióticas. Abióticas é tudo que não envolve seres vivos. Então, todas as mudanças que houveram climáticas, ou até envolvidas com mesmos seres humanos, nós não estaríamos aqui, nem os seres vivos que existem aqui. Simplesmente que, apesar de todas as mesmas mudanças e efeitos que ocorreram, tem sempre os efeitos aleatórios, aqueles que são randômicos, que são ao acaso, né? Um bom exemplo disso, em termos do que é da diferença do que são eventos determinísticos ou eventos aleatórios. Eventos determinísticos, que a gente chama, são eventos que você pode, se você simular todos os fatores da mesma maneira, várias e várias vezes, você vai chegar ao mesmo resultado, tá certo? Sempre. Os eventos aleatórios são aqueles em que, se você simular várias vezes os mesmos fatores exatamente, você vai ter vai chegar a resultados diferentes no final, simplesmente por causa do acaso. Um exemplo clássico disso, que eu dei aqui, né, da loteria, mas existe um exemplo clássico, muito claro para a gente, que é o dado, tá certo? Uma moeda, vamos fazer pela moeda. Eu tenho uma moeda aqui, cara e coroa. Se eu jogar 10 vezes essa moeda, obviamente que a maior chance que eu tenho é que 50% das vezes vai dar cara e 50% vai dar coroa. Mas pode acontecer que 4 vezes vai dar cara, 6 vezes vai dar coroa. Se por exemplo, se vocês pegarem agora e, por exemplo, a Paula jogar 10 vezes a moeda, não necessariamente ela vai obter o mesmo resultado que eu, tá certo? O que acontece? Quanto mais vezes eu jogar a moeda, então existe uma chance, se eu jogar 10 vezes a moeda, que nenhuma dê cara e todas derem coroa. Claro que essa chance não é muito grande. Mas se eu jogar 2 vezes essa moeda só, existe uma grande chance, maior do que se eu jogar 10 vezes, que as todas derem cara. E, por exemplo, a Letícia, se ela jogar 2 vezes, pode ser a chance que ela vai dar 2 vezes a coroa. Se eu jogar 1000 vezes a moeda, a chance de todas darem cara é muito pequena, tá certo? Se eu jogar infinitas vezes, somente se eu jogar infinitas vezes, é que eu vou ter 50% cara, 50% coroa. Então, veja isso aqui, esse exemplo é bem clássico para os nossos alelos. Se eu tenho uma população pequena, que na verdade, por exemplo, se eu tenho 10 indivíduos, se eu tenho 2 indivíduos, né, numa população, para pegar o caso mais extremo, se eu tenho
dois indivíduos heterozigotos nessa população, azão, azinho e azão, azinho, e eu for ter 2 filhos, pode ser que na próxima geração eu tenha perdido o azinho, simplesmente pela combinação desses gametas, numa possibilidade finita de um tamanho pequeno, eu posso perder um alelo, tá certo? E isso, essa probabilidade de perder esse alelo, ou de perder a variabilidade, ela diminui à medida que a população aumenta. Mas se a população for pequena, e a gente pensar, por exemplo, na populações do tamanho dos primatas, alguns anos atrás, a gente tem esse problema sério na população humana, apesar de hoje termos 10 bilhões de pessoas, apesar de que nossas populações inteiras não são assim capazes de cruzar aleatoriamente todo mundo, a gente não era assim há muito pouco tempo atrás. Então, em termos de história evolutiva humana, nós temos o quê? A história evolutiva humana moderna tem mais ou menos 10 mil anos, tá certo? O que é evolutiva moderna, que a gente chama de evolutiva moderna? É o que a gente chama a partir do momento em que a agricultura e a pecuária, as criações de animais, surgiram na população humana, tá certo? Antes disso, nós temos aproximadamente 200 mil anos da nossa espécie. E, basicamente, o que aconteceu foi que, alguns milhões de anos atrás, nossos ancestrais, não exatamente Homo sapiens, saímos, né, de uma população da África muito grande e fomos migrando para outras regiões, em quais os vários dos nossos ancestrais do mesmo gênero foram extintos. Então, houve uma migração para a Europa, dessa migração houve uma migração para a Ásia, da Ásia para as Américas, e com isso, cada vez que isso foi acontecendo, era uma população, um grupo de pessoas que saía e fundava uma população em outro lugar. Nesse momento em que você tem uma migração de um grupo de pessoas, de uma população maior, você acaba, nessa migração, você diminuindo a variabilidade dessa população. Ou seja, alguns alelos não estão contidos, alguns alelos da população africana original não estão contidos nessa população que fundou uma outra região. E muitos alelos foram perdidos. Isso se chama efeito fundador. Então, com isso, o que a gente tem de... E, além disso, durante esse período de migração, houve mutações que são específicas daquela população que migrou. Então, com isso, hoje, quando a gente olha a população humana, a gente sabe o quê? Que a população de origem africana, ela tem uma variabilidade muito maior do que essas populações que migraram, que deram origem, por exemplo, a população europeia, a população asiática, a população ameríndia. Então, o que acontece é que a gente sabe, por exemplo, que essa população ancestral, a população original que se manteve na África, ela tem muito mais variabilidade, diferente das outras populações. Isso é preciso levar em conta nos estudos e nas predições da medicina, né? Não só porque, como eu expliquei para vocês, por exemplo, nós somos uma população miscigenada e essa população miscigenada tem uma descendência em uma certa porcentagem de uma população africana, uma população europeia e uma população ameríndia. Obviamente, a nossa porcentagem de população ameríndia está em torno de 10% a 20%, mas cada pessoa individualmente tem uma porcentagem. Então, existe uma ancestralidade global da nossa população inteira e existe uma ancestralidade global de cada pessoa. E, além disso, cada pessoa pode ter um tipo de descendência de algum alelo que tem o que a gente chama de ancestralidade local. Então, quando eu digo, minha ascendência da população africana é 15%, quais são as regiões do genoma realmente que eu tenho que são de ascendência africana? E aí, dependendo dessas regiões, pode estar localizado em genes
que sabe-se que a população africana tem uma maior incidência de uma certa doença ou não. Isso é importante para a determinação de chances de ter um alelo recessivo por uma doença e assim por diante. Tá tudo claro nessa parte? Tem alguma pergunta? Tá tudo certo. Bom, então, eu trouxe para vocês hoje um outro ponto para a gente, já que vocês entenderam muito bem a parte de deriva, dessa parte do acaso, e de que muita variabilidade que a gente tem presente em termos de polimorfismo ou até fixado das nossas características, elas não são resultado de seleção natural, e simplesmente de deriva, né? E só para dar mais um adendo, assim, é muito difícil você detectar a seleção, né? Em período tão recente como a nossa história humana, mas a gente tem alguns casos que são clássicos, que a gente conhece de estudos da nossa seleção recente. Quando estamos de seleção que aconteceu recente na humanidade, nesses últimos 10 mil anos, né? Se você for pensar, poxa, 10 mil anos é muita coisa. Mas 10 mil anos não é nada em termos de evolução. Então, por exemplo, um caso clássico que a gente tem é a questão com a introdução da pecuária, a seleção para tolerância à lactose. Alguém já ouviu falar essa história? Alguém aqui é intolerante à lactose? Bom, vocês já estão vendo aqui que eu estou com meu café, com meu leite, e eu sou tolerante à lactose. Então, sua mãe é intolerante. Você sabe qual é a descendência dela? Português, tá bom. Então, o que aconteceu? Nós mamíferos, tá certo? Nós, todos os mamíferos, exceto as pessoas que são tolerantes à lactose, ou qualquer animal que for tolerante à lactose, mas no caso isso evoluiu, não tem existido. Todos os mamíferos, eles bebem leite, certo? Mas eles bebem leite até a idade em que eles são bebês, em que eles estão se amamentando. Quando eles param de se amamentar, eles não comem mais leite, tá certo? Obviamente a gente tem isso com os gatos também, né, que são domesticados e tudo mais. Mas os mamíferos, em geral, a gente produz essa proteína, que é a lactase, que é capaz de digerir a lactose, quando a gente tem essa idade ainda infantil, enquanto a gente está se amamentando. Quando a gente depois de um tempo na vida adulta, a gente para de produzir essa enzima. E aí, quando a gente não produz a lactase, a gente fica intolerante à lactose. Ou seja, se você comer derivados de leite, você vai ter uma reação, vai passar mal, e essas certas reações que a gente conhece das pessoas que são intolerantes à lactose. Só que o que aconteceu? Há mais ou menos 10 mil anos atrás, foram introduzidos, então, a pecuária e a agricultura. E isso tem evidências e marcas muito claras nos nossos registros fósseis dessas situações. O que acontece? A gente, então, passou a fazer agricultura, então, de ser pescadores e coletores, que nós éramos, ou caçadores e coletores, como nós éramos antigamente, nós passamos, então, a fazer agricultura e pecuária. E pecuária, eu chamo pecuária também a criação de gado, criação de cabra, criação de qualquer desse tipo de outros animais nesse sentido. Então, com a agricultura, tornou, então, nossa população, porque é uma vantagem você não ser mais pescador, coletor, caçador, né, nômade. Você pôde se estabelecer num local, você pôde, então, formar uma sociedade, né, que é o que começou a acontecer e mudou muito a evolução da história humana. Porque a partir do momento em que você forma uma sociedade, você se estabelece num lugar, você planta, você cria.
né? E com tudo isso, em termos de antropobiologia, é muito importante, caso vocês não saibam, mas a partir do momento em que você para de ter que se preocupar com vou sair para caçar, para coletar, para pescar, para essas coisas, você para num lugar e começa a dividir a sociedade em trabalhos e em sistemas hierárquicos. E aí você começa, então, uma civilização. E aí você começa até a entrada de hierarquias, de diferentes setores da sociedade, da cultura, da parte toda também da religião. Então, isso foi um marco para a nossa formação como civilização. Mas, em termos biológicos, isso também nos trouxe uma parte importante que é certas marcas em termos das nossas adaptações. Uma marca importante, por exemplo, era que quando você faz agricultura, você acaba plantando um tipo ou alguns poucos tipos de alimento e comendo muito daquele mesmo alimento. Em vez de, quando você catava e coletava, você tinha uma variedade muito maior de alimento. Com isso, é um lado positivo que a partir do momento que você planta e que você produz mais alimento, por mais que você produza um ou poucos tipos, você produz mais alimento e aí, com isso, você consegue, então, até aumentar o tamanho da sua população, né? E aí a humanidade começou a se expandir em termos de população e dominar várias coisas. Mas, por outro, o que acontece com você quando você come só um tipo de alimento ou poucos tipos de alimento? Você pode ter um problema de desnutrição, porque você não tem acesso a todas as vitaminas e todos os componentes necessários para você manter o seu corpo. Então, nos nossos registros fósseis, por exemplo, existem marcas claras de infecção dos ossos, de crescimento mais devagar dos ossos. Quando você tem desnutrição, uma das primeiras coisas que acontece não é você ficar magro, é você ficar baixo, né? E aí isso a gente é claramente registrado nos registros fósseis isso com a introdução da pecuária e agricultura. Mas voltando à lactose, o que aconteceu com a lactose? Com a lactase? Quando a gente introduz então a criação de animais, outros mamíferos que produzem leite, obviamente a gente está produzindo eles, criando eles para o consumo da carne. Mas em algum momento a gente percebeu que era possível também aproveitar uma outra fonte de energia desses animais, que é a produção de leite deles. E, obviamente, essa produção de leite levou o quê? Obviamente, aqueles indivíduos que eram capazes de consumir na idade adulta o leite desses animais passavam, então, a ter uma outra fonte de alimento, né? E uma outra fonte de energia, e com vitaminas e tudo mais, e passaram, então, a sobreviver mais e deixar mais filhos. Então, por isso que se desenvolveu a tolerância à lactose na idade adulta. Então, o que é interessante ver nas populações humanas é que as regiões onde você teve maior as populações que tiveram nessas épocas maior quantidade de pecuárias, de criação de animais de mamíferos, elas são as regiões onde seus descendentes possuem a maior tolerância à lactose. Então, por exemplo, no Japão, não é, em algumas regiões asiáticas como a descendência, como o Japão, não foi uma região de criação de pecuária, historicamente, em termos da população humana. Então, o que a gente vê é que os descendentes japoneses, por exemplo, eles têm uma maior porcentagem de intolerância à lactose, né? Porque eles têm uma maior porcentagem de pessoas que produzem a lactase. Então, com isso, não é só o Japão, existem outras regiões do mundo também que não têm esse tipo de desenvolvimento da pecuária. Quando eu digo desenvolvimento da pecuária, desenvolvimento, né, obviamente que hoje no Japão a gente tem aquela carne maravilhosa, Angus, que é produzida no Japão, mas eu estou dizendo há milhares de anos atrás, né? Então, isso é um exemplo clássico. A gente também tem um exemplo de indivíduos, por exemplo, que vivem em alturas em regiões com alturas muito altas, né? Com regiões muito altas do país, como os Andes,
que eles têm adaptação, por exemplo, à captação de hemoglobina. Por isso, quando a gente vai para uma região muito alta, a gente tem muita dificuldade de respirar, porque você tem um ar mais rarefeito, com menos oxigênio, e não adianta você, que nessa região, você demora a se adaptar, mas um indivíduo que vai para lá não vai se adaptar nunca quanto um indivíduo que tem origem de lá e tem essa descendência desses alelos responsáveis pela melhor captação do oxigênio. E a gente tem outros exemplos de seleção durante o ano, mas eu não quero gastar todo o meu tempo aqui contando essa história para vocês, mas eu achei interessante trazer isso para vocês. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, ir para a nossa prática, algo que está falando de seleção também, não historicamente da história humana, mas uma história de seleção bem recente, não com nós mesmos, porque a nossa geração, ela dura, obviamente, hoje em dia a gente vive até 100 anos, 80 anos, mas a nossa geração, né, dura 30 anos, 20 anos, 15 anos no passado. Então, agora, a gente vai tratar de seleção com um organismo que claramente o tempo de geração é muito pequeno, chega a ser horas, né, que são as bactérias. E um tipo de indivíduo que a população é enorme. Então, o efeito da deriva gênica, ele é quase inexistente, que é a população de bactérias. E a questão da resistência ao antibiótico, que eu vou trazer para vocês. Existem outros... Então, como o tempo de geração deles é muito pequeno e não existe efeito da deriva gênica, a gente consegue captar esses eventos de seleções muito, muito rápido, mesmo no tempo da nossa vida, né? Então, isso é algo que aconteceu com a humanidade, que a gente pôde observar muito recentemente, principalmente com a descoberta dos antibióticos. Quer dizer, a descoberta dos antibióticos foi uma descoberta incrível, né? Eu não sei se vocês sabem qual é a história da descoberta, como foi descoberto o antibiótico. Alguém sabe aqui? A penicilina. Deixa eu ver aqui. Bem, quê? Então, ele foi descoberto de um fungo, né? O bolor do pão é um fungo. Então, na verdade, o fungo ele é capaz de produzir uma substância que é capaz de matar as bactérias. Então, vejam bem, a bactéria é um procarionte, né? E o fungo é um eucarionte, eucariotos e procariotos. Então, existem diferenças significativas celulares entre os eucariotos e os procariotos. Basicamente, existem diferenças importantes, como, por exemplo, os eucariontes têm núcleo, tem membrana nuclear, o material nuclear está dentro do núcleo, você tem as organelas e tudo mais. E mais uma que o procarionte não tem. Mas um fator bem importante é a diferença da membrana celular entre o procarionte e o eucarionte. Então, se você é um fungo e você é capaz de fabricar uma substância que mata especificamente uma parede celular bacteriana, você vai matar o indivíduo que está competindo pelo nutriente com você, mas você não vai se matar, né? Por isso, foi descoberto, por acaso, né? Assim, com estudos de fungos, para você ver como uma das descobertas mais importantes da medicina, em que possibilitou um aumento da nossa expectativa de vida. Acho que não teve nada na história como a descoberta dos antibióticos que aumentou tanto a nossa expectativa de vida. Talvez só o saneamento básico, não sei, alguma coisa desse tipo, vacina, mas os antibióticos são fenomenais que foram descobertos dessa maneira. Então, aliás, é por isso, porque nós eucariontes temos características celulares tão diferentes dos procariontes, que é muito mais fácil você matar uma infecção bacteriana do que uma doença causada por um fungo, que é um eucarioto que nem a gente, porque senão os grandes problemas do remédio de fungos é que você acaba matando sua própria célula, os fungicidas. E as bactérias. Então, com essa descoberta,
Obviamente, houve, então, uma descoberta de uma série de antibióticos, assim como a penicilina, que salvou vidas de milhares de pessoas, mas as bactérias, as substâncias que são responsáveis, né, nos antibióticos por matar as bactérias, elas atingem, então, lugares específicos da bactéria que, então, levou uma coevolução das bactérias ao termos dessa resposta, dessa resistência, porque, obviamente, aquela bactéria que não era morta por antibiótico, ela resistia. E hoje a gente tem um grande problema, principalmente hospitalar, vocês, né, no curso de vocês vão ler com isso, que são as grandes infecções hospitalares, que são as superbactérias, né? Existem bactérias que são resistentes a vários antibióticos. Então, até acontece muitas vezes em que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e tentar, além de cada vez mais descobrir antibióticos novos, também tentar conter essa resistência hospitalar. Então, algumas medidas são essa evolução das superbactérias. Então, algumas medidas são dadas para a tentativa de evitar essa evolução das superbactérias nos próximos anos. Uma delas é você tentar diminuir a administração de antibióticos, quando casos podem ser resolvidos sem antibióticos. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui tem filho e você fala assim, meu filho está doente, me dá um antibiótico. Não, você tem que esperar para saber se não é uma outra infecção que seja viral, que a criança vai conseguir curar a doença pelo próprio sistema imune, e depois só dar um antibiótico. Outra possibilidade também é você dar uma combinação de antibióticos diferentes, porque se você tem uma bactéria, um conjunto de bactérias na sua população, que ela é resistente ao antibiótico, mas ela não é resistente ao outro, mas o outro conjunto de população tem uma resistência contrária, você, a colocar 2 antibióticos ao mesmo tempo, você mata toda aquela população de bactéria patogênica que tem lá. Agora, um outro ponto, que é o ponto mais importante, que é o que essa aula vai trazer, é você administrar esse antibiótico em um tempo, de um período longo, sem a interrupção. Então, a pessoa, né, você costuma ter muita questão, se a pessoa está tomando antibiótico em casa, ela toma um antibiótico, ela ficou boa em 2, 3 dias e ela para quando a receita dela era para tomar 10 dias de antibiótico. Ou então, ela tomou um antibiótico, tomou os 10 dias, mas ela se esqueceu de algumas doses. Isso é muito complicado. A gente tem, por exemplo, em populações como as nossas, por exemplo, a aplicação da penicilina, eu acho que para você tratar estreptococos, que é a aplicação em termos de injeção, uma dose única, porque isso evita, né? Quantas pessoas aqui já não tomaram injeção? Não sei se vocês são dessa época ou se ainda se faz isso. Estão numa injeção de penicilina, porque como é difícil você controlar a vontade das pessoas de seguir exatamente a receita de antibiótico, você dá essa injeção, que é uma injeção única, que ela já garante essa morte das bactérias e esse controle. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, e eu vou compartilhar a tela, eu espero que vocês todos tenham material, é uma atividade de simulação, né, por que a gente precisa, exatamente por que a gente precisa tomar todas as doses e não deixar de tomar umas delas. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho. Um minutinho, pessoal. Aqui vai abrindo o material. Então, vocês receberam o material, né? Eu vou abrir ele aqui. A prática que a gente vai fazer hoje
e ler para vocês junto, para a gente conversar, para eu explicar como que a gente vai fazer. Ah. Então, eu tentei adaptar essa aula para o material que vocês têm em casa. Vocês estão vendo a minha tela agora? Então, vamos lá. Se vocês têm esse documento Word de atividade da bactéria, eu vou aqui aumentar. Então, ó, seleção natural e bactérias resistentes a antibióticos. Você já tomou antibióticos ou teve que dar ao seu animal de estimação? Quem aqui já tomou antibiótico? Acho que a melhor pergunta é quem aqui não tomou antibiótico, né? Certo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Ok. Então tá. Você seguiu as instruções corretamente? Todos os antibióticos devem ser ministrados corretamente, o que significa continuar a tomar as doses mesmo após os sintomas terem passado. Por que isso é necessário? Milhões de bactérias inofensivas vivem naturalmente dentro e fora dos animais, incluindo os humanos. Quando bactérias nocivas aparecem em cena, o sistema imune do organismo geralmente é capaz de manter uma pequena população dessas bactérias sob controle. Porém, se essas bactérias nocivas se reproduzem muito rápido, existem consequências, e isso é o que chamamos de infecção. Antibióticos são drogas que matam bactérias ou que fazem com que elas parem de se reproduzir. Desta forma, ajudam o sistema imune no combate à infecção. Mas é importante lembrar que os antibióticos não combatem infecções virais, como a gripe comum. O pequeno número de bactérias em determinada população pode não ser afetado pelo antibiótico tão rapidamente como o restante da população. Esse tipo de bactérias, chamadas de resistentes, continuam a se reproduzir e a crescer mesmo depois de todas as outras bactérias terem sido mortas pelo antibiótico. Terminando o tratamento como prescrito, garante que essas bactérias resistentes não sobrevivam e, por consequência, não causem uma infecção, não sejam transmitidas para os outros indivíduos e não transmitam o gene que determina a resistência ao antibiótico a outras bactérias. Então, o desafio dessa aula é por que é importante tomar um antibiótico de forma como foi prescrito. Então, eu peço para vocês trazerem para o material aqui da aula, eu não sei se vocês trouxeram, deixa eu acender aqui a luz da onde eu estou para vocês verem melhor. O material, que não precisa ser necessariamente igual ao meu, o que importa é que a gente tenha, então, diferentes tipos de grão. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui, né, um feijão, então 20 grãos de arroz, 20 grãos de feijão, 15 de arroz e 15 grãos de milho. E eu não sei quantos de vocês aí tem esse material para a gente poder fazer a atividade junto. Bom, aqui estão, vocês estão me vendo agora? Aqui estão os meus feijinhos, oba, beleza. Então, você já tem, ótimo. Então, olha aqui, meus feijões, eu vou colocar aqui para vocês para verem. Então, eu separei aqui. Aqui são os meus feijões, eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esses são essas minhas bactérias aqui. Tá certo? Aí eu tenho também o meu arroz. O grão de arroz é um pouquinho menor, né? Se você quiser usar outra coisa, também não tem problema. Então, eu vou pegar um pouquinho dos meus grãos de arroz aqui, eu não vou contar não, que depois eu só separo. Tá certo? E eu não tenho milho. Então, eu peguei aqui umas balinhas que eu tinha do aniversário do meu filho, que também serve, porque elas são mais fáceis de ver. Que são essas rosinhas aqui, ó, tá vendo? Tipo aquele confetinho. Também pode ser o que você quiser. Então, eu vou colocar essas minhas bolinhas rosinhas no lugar do milho. Então, o que a gente vai fazer?
Essa atividade, normalmente, eu levava para a aula um dado. Mas pode ser que vocês tenham um dado, vocês tenham como jogar, mas eu achei um dado na internet para que a gente possa usar ele para jogar. Então, como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem ir aqui, ó, e isso é jogar um dado, tá certo? Eu tenho um dado aqui com 6 possibilidades, não é um dado de 4, nem de 6, nem de 8, nem de 10, 12, 20, ele é um dado de 6. Então, eu posso usar esse link aqui que vocês estão vendo para simular esse meu dado que é jogado, tá vendo? Ok? Todo mundo consegue ver? Então a gente usa, e esses 2 gráficos de bactéria. Se vocês forem fazer esses gráficos de bactéria, eu acho que o ideal é usar esse gráfico aqui que a gente que está na página no final, que é esse aqui, se vocês quiserem imprimir, vocês podem depois desenhar o gráfico em cima impresso. Ou então, vocês podem usar isso aqui, talvez algum tipo de PDF, alguma coisa assim, ou transformar isso num gráfico. No Excel também, não tem problema nenhum fazer isso para a aula, tá certo? Vocês podem fazer isso no Excel também. Mas, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente, então, vai modelar uma infecção bacteriana. Então, imagine que você ou um dos seus animais de estimação está com uma infecção bacteriana. Para tratar a infecção, o médico prescreveu, ou o médico ou a médica, prescreveu 8 dias de antibiótico. Então, a gente tem aqui os grãos diferentes representam as bactérias nocivas que causam infecção. Então, a gente vai ter o nosso feijão, que é a nossa bactéria menos resistente, tá certo? O grão de arroz, que é a nossa bactéria resistente, e, no caso, o outro grão, e vocês podem usar da maneira como vocês quiserem, que na hora que vocês forem desenhar, vocês não vão desenhar em termos dos grãos, só vão dizer quem é resistente, quem é menos resistente e quem é extremamente resistente. No caso, o meu rosinha aqui, meu confetezinho, vai ser a bactéria extremamente resistente. Cada grão representa 1000 bactérias. Obviamente, quando a gente tem uma infecção bacteriana que chega a se mostrar, a quantidade de bactérias que chega a se mostrar como uma infecção bacteriana, é porque a gente tem muitas bactérias, não poucas. Então, o procedimento. Nessa atividade, você trabalhará sozinho ou com seu parceiro para coletar os dados. Então, vocês escolham como vocês preferem fazer. Comece com 20 grãos. Então, eu vou ter aqui, separar, 13 grãos de feijão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou trabalhar com 6 grãos de arroz só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um só desse meu rosinha. Então, se vocês forem ver o meu conjuntinho aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, eu vou separar aqui para vocês verem. Talvez não está dando para ver direito o meu arroz. Vou botar aqui num papel. Então, aqui, ó, separei 13 de feijão, mais 6 de arroz, tá certo? E mais um desse é o meu confete. Então, essas são as bactérias que são menos resistentes. Essas aqui, o arroz, que são as resistentes, e essa aqui tem umazinha só, que é a super extrema resistente, ok?
Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Ok. Então, voltando aqui a compartilhar minha tela, vamos dar continuidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixe o resto dos restantes dos grãos de lado por enquanto. Estão de lado. É hora de tomar o seu antibiótico. Sorteie um número jogando dado e siga as instruções. Então, você vai na página e vou sortear meu dado. Vou começar, tá? Sorteei meu dado. Beleza. 6. Tá? Sorteei meu dado para 6. O que significa 6? Se eu tirei 1, 3, 5 ou 6, o antibiótico foi administrado como prescrito, portanto, as bactérias estão sendo mortas. Remova 5 discos. Então, eu vou remover 5 discos, ou seja, 5 grãos. Comece removendo os discos de feijão primeiro, depois o arroz, desculpa. Então, vamos mudar aqui. Remova 5 grãos. Comece removendo os grãos de feijão primeiro, depois o arroz e, por último, os milhos. Então, no caso, se eu tirei 6, que foi o meu caso, então eu vou começar e vou retirar 5. Tá certo? Tirei 5 feijões. Então, vejam bem. Estou aqui mostrando. Eu tinha aqui 5, tá certo? Comecei, tirei 5. Tá certo? Então, agora eu fiquei com 7, 8 feijões e o resto a mesma coisa. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, então, se eu tirei 2 ou 4, é que eu esqueci uma dose. Então, eu não vou remover, não vou remover nenhum. Então, preencha a tabela A1 os números de grão de cada tipo de bactéria que estão habitando o organismo nesse momento. Então, eu vou lá na tabela 1, veja bem. Eu comecei assim. A minha primeira vez, então eu vou fazer aqui 2, 3, 4, vamos chamar isso de 5, 6, 7, 8. O que aconteceu? Como eu tomei um antibiótico, eu fiquei aqui com 8, continuei com 6 e 1. Então, aqui eu tenho um total de 15, tá certo? E assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Preenchi minha tabela. Então, as bactérias estão se reproduzindo o tempo todo. Se uma ou mais bactérias de um determinado tipo ainda estão vivas dentro do organismo, adicione 1 grão deste determinado tipo em sua população. Por exemplo, então o que eu vou fazer aqui? Bom, eu ainda tenho então, olha, vejam bem, prestem bastante atenção, não é 1 grão por 1 grão, é só, ela se reproduz. Então, veja bem aqui, eu vou colocar para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de feijão, 6 de arroz e 1 do meu confete. Então, tomei a primeira dose, tirei os 5 e agora elas cresceram. Então, eu vou botar mais 1 deste, mais 1 do arroz e mais 1 do feijão. Ok? Então, tá bom. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou só aqui. Então, por exemplo, no caso, se eu tivesse já eliminado todos os feijões,
tá certo? Se só tivesse o arroz e o milho, estou vivendo, eu não adicionaria nenhum do feijão, porque, obviamente, se ela não está lá, ela não pode se reproduzir. Então, eu só adicionaria 1 grão do arroz e 1 do milho. Então, eu adicionaria só, então, isso, tá certo? Então, eu vou repetir os passos 2 até 4, até que tenha completado a tabela 1, tá certo? Então, use os dados da tabela 1 para montar o gráfico da população para cada tipo de bactéria e o número total de bactérias no gráfico da folha separada. Use linhas de cores diferentes ou linhas com diferentes padrões para representar cada tipo de bactérias e preencha a chave. Então, o que vai acontecer? Vamos mostrar aqui, ó. Eu vou fazer isso, vou preencher minha tabela. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma atividade em que, vocês estão vendo aqui, olha bem aqui, o que aconteceu. Isso é o caso do exemplo para vocês, em que eu tenho, está todo mundo vendo a minha tabela? O caso em que eu simplesmente, deixa eu ver aqui, está todo mundo vendo. Sim. Em caso em que eu não perdi nenhuma dose, tá certo? Vocês não precisam fazer esta que se perdeu uma dose. Vocês podem usar esse exemplo, tá certo? O que aconteceu? Tá certo? Você vai anotar aqui só o resultado depois que você jogou o dado, tá certo? Então, veja bem, eu jogo o dado, eu primeiro tomo um antibiótico, né? Então, eu tinha 13, 6, 1, 20. Eu tinha 13, 6, 1 e 20, que nem é o caso que vocês estão vendo. Não existe nesta aqui não existe a possibilidade de jogar o dado. Sempre eu vou tomar um antibiótico, tá certo? Então, você não precisaria nem jogar o dado. Na primeira vez, o que eu fiz? Eu tirei 5, né? Da bactéria que é menos resistente, primeiro, das que tinham. Coloquei uma aqui, outra e outra. Então, agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de feijão. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de arroz. E 2 da minha rosinha, meu confete rosinha. Aí eu tomei um antibiótico de novo. Então, eu fui lá e tirei 5 de feijão. Por isso que está escrito lá que agora, em vez de 9, eu tenho 4. 4, 7, 2. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei mais um. Eu tenho feijão ainda? Tenho. Coloquei mais um de feijão. Coloquei mais um de arroz. E mais um da meu confete rosa. Aí, eu fui lá e tomei um antibiótico de novo. E aí, o que aconteceu? Pum! Sobraram 5 de feijão, eu já tirei. Acabou o meu feijão. Mas agora eu tenho 8. Então, eu vou anotar depois que eu tomo antibiótico. Ou seja, depois que a bactéria cresceu e que eu tomei um antibiótico. Por isso eu fico com esse resultado aqui. É um resultado que a bactéria, se vocês forem ver aqui, a bactéria menos resistente, que é esse pontilhado aqui com pontinho largos, ela decresce muito rapidamente de tamanho, de quantidade, e já no terceira dose, eu já elimino essa bactéria que é a menos resistente. A gente vai ver que essa bactéria que é resistente, que é esse pontilhado aqui, mais juntinho, que ela cresce um pouco, mas depois ela é a segunda a ser eliminada, já na quinta dose, enquanto que a bastante resistente, como inicialmente o antibiótico não atinge ela cresce de tamanho, mas ela consegue ser eliminada na sétima dosagem. Agora, o que vai acontecer se na hora que você jogar o dado, você esquecer de tomar um antibiótico? E é isso que eu quero que vocês façam agora. Vocês vão sozinhos fazer essa contagem. Então, o que vai acontecer do diferente disso aqui? Você vai, então, tentar montar um gráfico aqui
em que você, pelo menos, tem essas quantidades, e a gente vai, por mais que você não faça o gráfico, a gente pode ter uma observação aqui dessa tabela, quando que a bactéria, que é a menos resistente, foi exterminada, depois da que foi resistente, e quais. Então, quando você for anotar aqui, você escreve aqui, tomei. Aí, por exemplo, da primeira vez você sorteou um número que toma, da segunda vez você não tomei, esqueci. Você escreve aqui para mim. Então, mesmo que você não faça o gráfico, pelo menos a gente tem essa tabela para dar uma olhada, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa numeração. Deixa eu ver que horas são. Para a gente avaliar. São 11h10. Vamos voltar 11h30 para ver esses gráficos, para ver o que acontece. Ok? Beleza, então. Então, estou esperando vocês. Eu vou aqui desligar o meu vídeo, mas vocês continuem aí, tá bom? Qualquer dúvida, é só escrever ou falar.
E aí, pessoal? Todos terminaram? Sim. Beleza. Então, pessoal, me conta. Quem tomou todas as doses do antibiótico? Ninguém? Então tá. Quem deixou de tomar uma dose? Ninguém? Quem deixou de tomar duas doses? Alguém? Me conte aí vocês. Quem fez? Quantas doses deixou de tomar? Metade das doses, né? 4. Deixou de tomar 3. Beleza. Então, alguém pode compartilhar a sua tabela? Não precisa ser o gráfico que você não fez. A sua tabela, se deixou de tomar 3 doses? Consegue compartilhar a sua tela? Tá bom. Então, Letícia, me fala seus números da tabela que eu vou preencher, tá bom? Eu vou preencher aqui o número da tabela com. Então, me fala, na primeira dose você tomou? Sim. E aí o seu número ficou qual? Alguém quer compartilhar? Quer tentar ver se consegue? Ok, Leonardo. Então, pode compartilhar você que eu parei de compartilhar a minha. Letícia, depois a gente vê o seu, então. O Leonardo tinha deixado de tomar 3. Consegue, Leonardo, compartilhar? Beleza. Ah, beleza, Leonardo, obrigada. Olha lá. Então, ele não tomou a primeira dose, não tomou a segunda e não tomou a oitava, né? Ele terminou com um total de 14 bactérias, menor do que 20, tá certo? Olha lá, menor do que 20. Mas ele conseguiu matar todas as resistentes, ele não conseguiu matar nenhuma das que eram resistentes, e ele aumentou em 800% as bactérias que eram extremamente resistentes. Só 3 doses. A pessoa que. E você, Letícia? Letícia no final ficou 9, 8 e 3. Você pode me dizer, 9 foram das mais resistentes, 8 e 3 foram exatamente quais? Me fala. Escreveu aqui, Letícia. Professora, eu vou falar porque é difícil escrever, Tá aqui para escrever trava. Tudo bem. Na verdade, no final da primeira dose ficou. Não, no final da primeira dose ficou 972. Mas depois da minha última dose, né, depois de ter esquecido 3 vezes, eu fiquei com 9 bactérias extremamente resistentes só. Só 9 e as outras todas morreram. E as outras todas morreram. E a pessoa
Legal, legal. A pessoa que deixou de tomar 4, tomou só metade das doses, foi o Paulo. Paula, desculpa. Como é que ficou o seu final? Pode, claro. Por favor, Leonardo, para de compartilhar para ela poder compartilhar, beleza. Maravilha, obrigada, Leonardo, obrigada, Letícia. Beleza, Paula. Olha só. Quer dizer, não só o número total, quando você deixou de tomar 4, o número total aumentou para 21, como, né, você matou todas as que são menos resistentes, mas teve um aumento de 900% das que são extremamente resistentes, porque de 1 você ficou com 9, e as que são resistentes também aumentaram mais do que o dobro, né? Olha que estrago. Então, obrigada, Paula. Deixa eu compartilhar para vocês verem um gráfico que eu tenho aqui como exemplo, né, do caso em que eu mostrei um caso para vocês de tomar um antibiótico direito, todas as doses, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo do gráfico, agora não em tabela, né, a diferença. Se eu conseguir botar as duas aqui ao mesmo tempo. Deixa eu botar elas menores, ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver as duas? Veja bem, esse gráfico da esquerda é o gráfico que eu mostrei para vocês de eu ter perdido doses. De eu não ter perdido nenhuma dose. O da direita já, eu esqueci 2 vezes só, tá? A minha terceira e a minha sexta dose. Veja bem, aqui eu tenho um número total, como vocês viram nos casos com 3 perdidas de dose. Diminui, né, o número de bactérias que tem, no entanto, né, apesar de eu ter conseguido exterminar as bactérias que são menos resistentes e as bactérias que são também resistentes, eu não só não exterminei, como no caso de vocês, as bactérias que são extremamente resistentes, como eu aumentei o número delas. Né? Não só aumentei o número absoluto das que são extremamente resistentes, como também eu aumentei a proporção delas no final da quantidade de bactérias que eu tenho. Então, se vocês forem fazer uns gráficos, obviamente, como a gente inserir um fator aleatório, né, no nosso dado, que é o número de vezes que você, não só quantas vezes você deixou de tomar, mas em que dose exatamente, os seus gráficos, eles não vão ser exatamente iguais. Mas a mensagem está dada aqui um pouco. E com isso, a gente pode pensar nas respostas aqui que a gente pode fazer junto. Eu gostaria que vocês participassem do que vocês acham dessas perguntas que são feitas para a gente pensar. Ó, o antibiótico ajudou a matar todas as bactérias nocivas que viviam dentro do organismo completamente? Está bem claro, né, que no caso de todo mundo aqui que perdeu, no meu caso, 2 doses, teve gente 3 e 4 que não ajudou, não completou de matar, né? Não matou completamente. Porque se tivesse matado completamente, seria um número como esse aqui, onde todas as bactérias chegaram a 0 e a total chegou a 0. Tá certo? Olhe para a população de bactéria que existia antes de você ter começado o tratamento com antibióticos, com essa proporção de bactérias, qual tipo seria mais provavelmente transmitido aos outros indivíduos. Então, essa é igual para todo mundo. A inicial, eu tinha 13 resistentes, não, menos resistentes, 6 resistentes e uma só extremamente resistente. Então, das 20 que eu tinha, só 1/20 era extremamente resistente. Ou seja, 5%.
enquanto mais do que 50%, né, mais que 60% eram as menos resistentes. Com isso, a pergunta é, com essa proporção de bactérias, qual o tipo seria mais provavelmente transmitido a outros indivíduos? As menos resistentes, certo? Muito bem. Agora, olhe para a população de bactérias ao final do tratamento com antibiótico. Com essa proporção de bactérias, qual seria o mais provavelmente ser transmitido aos indivíduos? Bom, se você tivesse tomado todas as doses de antibiótico, a proporção seria 0, nenhuma delas, você acabou com as bactérias. Agora, no caso, tanto do que você parou de tomar, 2 doses, 3 doses, 4 doses, qual é a bactéria que mais seria transmitida aos outros indivíduos quando você terminasse de tomar esse antibiótico? Bom, se você for olhar, o que vocês me respondem aí? Deixa eu ver. As extremamente resistentes. Então, veja bem, eu diminuí, se todos os 3 tipos de bactéria causam o mesmo tipo de infecção, aqui, quando eu terminei 2 doses, quando eu não tomei 2 doses, para mim, eu diminuí o número de bactérias. Eu não estou dizendo que a que é mais resistente é a que mais causa doença, de patogenicidade. Então, eu realmente tinha 20 bactérias no total, e agora eu só tenho 7, no caso de 2 doses. Então, pode ser que com essa diminuição, eu tenha levado ao meu organismo a conseguir, só com 7 bactérias, 7.000 bactérias no caso, eu consiga, então, o meu sistema imune agora combater, né? Mas se durante esse combate, antes de eu ter conseguido combater completamente, eu transmiti para o outro indivíduo, eu transmiti as que são mais resistentes. No caso, do seu caso, em que você tomou 3 antibióticos, você esqueceu 3 doses de antibiótico, você também teve uma redução no número de total. Mas você também vai transmitir você vai transmitir o que é mais resistente. No caso de quem parou de tomar 4, lembra, a população de bactérias chegou a aumentar. Então, você tomou todo o antibiótico, você causou todos os efeitos colaterais que um antibiótico pode dar, e ainda não só não terminou com a infecção, está com uma infecção maior do que você estava antes, como a sua infecção agora transmitida é das bactérias mais resistentes. Beleza. Então, imagine que um antibiótico não fosse mais administrado assim que os sintomas da desinfecção desaparecessem. Por exemplo, considere o ponto na simulação que haviam apenas 2 ou 3 bactérias nocivas vivas. O que você pode prever que aconteceria com a capacidade do antibiótico em matar as bactérias nocivas se a infecção retornasse? O que vocês acham? O que vocês acham? Então, agora, o que ele está explicando é que eu vou terminar aqui, vou tomar um antibiótico até ter 3 aqui no final, só que dessas 3 aqui eu vou ter matado, né? As que são pouco resistentes a resistentes, e vou ter extremamente resistente. E aí, se eu parei de tomar, só essa extremamente resistente é que vai crescer, certo? Então, é o que vai acontecer. Vai retornar a infecção em você mesmo, essas bactérias vão crescer e elas vão ser muito pouco resistentes ao antibiótico, né? Em você mesmo. Então, aqui a 3 use o gráfico para descrever como a população de cada tipo de bactéria mudou no decorrer do tratamento com antibiótico, que é o gráfico que eu já mostrei para vocês podem fazer.
Por que é importante completar todo o tratamento com antibiótico como prescrito? Então, tem duas coisas importantes aí. A primeira é você não transmitir uma população que seja resistente, e a resistência não tem a formação de superbactérias na população, mas também que você não retorne uma infecção ainda mais grave em você, mais resistente em você mesmo a antibióticos. Então, essa atividade foi um bom modelo de tratamento com antibiótico? E eu acho que sim, né? Dá para entender um pouco mais essa dinâmica dos antibióticos. Quer dizer, claro que todos nós temos, né? Se você chegar na faculdade e todos nós temos um conceito de por que é importante tomar um antibiótico, mas a dinâmica numerológica, quantitativa disso, fica bem claro o estrago que faz você não tomar um antibiótico direito. Isso é um problema de saúde muito sério, porque a nossa capacidade de inventar remédios e antibióticos novos, que muitas vezes tem um antibiótico novo no mercado, mas ele é da mesma família, né, de tipo de antibiótico. Então, se uma bactéria se torna resistente a um tipo de família, um tipo de antibiótico de uma mesma família, ela também vai ser resistente a outro antibiótico dessa mesma família. Então, são milhares e milhares de dólares, de reais gastos nessa invenção, nessa fabricação, que se a gente toma outras medidas, como garantir que as pessoas vão tomar o mesmo antibiótico, então, medidas da população compreender, né, educacionalmente por que é importante, medidas de tornar o antibiótico com menos efeito colateral para as pessoas não deixarem de tomar, medidas de antibióticos que consigam, com menos dose, atingir o mesmo efeito. Então, esse investimento nisso também vai ser muito importante para a saúde, né? Agora, na sexta questão e última, para a gente terminar, imagine que após iniciar o tratamento com antibiótico, você descobre que a infecção é causada por um vírus e não bactéria. O que você esperaria que acontecesse com a população viral de organismos após cada dose de antibiótico? Explique. Ela aumentaria ou se manteria a mesma, né? Eu estou tomando um remédio que não atinge os vírus, porque os antibióticos não atingem os vírus. Então, esses vírus se reproduziriam, eles podem, ou o sistema imune conseguir controlar e manter a mesma, ou então ele só aumenta, essa infecção aumenta, né? Tem muita gente que a gente não consegue reconhecer se aquilo é uma... Isso, você não consegue reconhecer. Então, a gente tem infecções de garganta, que podem ser virais ou bacterianos. Infecções como próprios sintomas de gripe, a gente pode confundir com uma infecção bacteriana. Então, por isso que a gente tem essa recomendação. Espera, vê se você consegue reagir ao organismo e depois você toma, você vê se é bacteriano ou não. Então, existem sintomas claros, por exemplo, você está falando de infecção por Streptococcus, que é uma bactéria. Então, existem alguns tipos de testes que você faz, desde clínicos, como você ver se tem pus na garganta, você quiser fazer o próprio swab da garganta, você esperar um tempo para ver se não vai sair, se a febre é alta ou não é febre alta, né? Uma série de sintomas clínicos e outros testes que a gente pode usar para ter certeza, porque se você tomar um antibiótico, você não matou o vírus, pode matar as bactérias que vivem no organismo, certo?
Então, não só você pode matar as bactérias que vivem no organismo, que tem essa relação de simbiose com a gente, importante que a gente tem bactérias no nosso organismo vivas que são importantes para a nossa digestão, para uma série de outras coisas, que a gente é toda uma metagenômica da gente, né? São vários genomas dentro do nosso genoma, vários organismos dentro do nosso organismo que convivem e fazem uma simbiose, uma relação que é uma relação positiva, uma vantagem para os dois organismos. E não só isso, como a gente tem um balanço dentro de nós, a gente pode tornar essas bactérias que a gente tem no nosso organismo, que são nocivas, que são mantidas numa quantidade baixa, resistentes ao antibiótico. Então, pode ser que você... Não, só um minutinho. Você pode ter uma população nociva sob controle naquele momento. Você toma um antibiótico sem necessidade, essa sua população nociva se torna resistente, e em algum momento que você baixou a imunidade, que aconteceu alguma coisa que essa população aumentou de tamanho, ela já é resistente ao antibiótico, né? Então, é muito importante, não só para você, como para a população inteira, não estou dizendo aqui que é para você não tomar antibiótico nunca, mas você tomar consciente, com uma recomendação, né, com um acompanhamento. Não, por isso que hoje em dia o antibiótico tem que ser comprado na farmácia, em qualquer lugar, né? Com receita, que tenha cópia, que seja enviada e tudo mais. Então, essa é a importância. Eu acho que ficou um pouco claro para vocês. Só um minutinho. Pessoal, tudo certo? Entenderam? Ficou mais claro para vocês? Tinha alguém que escreveu alguma coisa assim. Por que em uma próxima infecção o antibiótico pode gerar o efeito terapêutico normal dele? O que você quis dizer com isso, Leonardo? Qual era a pergunta que eu estava fazendo? Da questão 2C. Imagine que o antibiótico não fosse mais administrado assim que os sintomas de eficácia desaparecessem. Que você pode prever que aconteceria com a capacidade de antibiótico em matar as bactérias nocivas se a infecção rodasse. Isso que a gente conversou, que ele perderia o efeito terapêutico porque elas já se tornaram resistentes. Bom, pessoal, com isso eu acho que a gente termina por aqui. Qualquer dúvida vocês podem me enviar por e-mail, tá? Obrigada a vocês, obrigada pela participação. Michel? Voltei. Voltou, né? Eu queria agradecer enormemente a sua participação. Foi uma contribuição muito boa. Eu acho que enriqueceu muito o curso. Eu queria agradecer, muito chique. Eu queria agradecer de verdade a todos que se envolveram nas atividades que a professora Maria ofereceu. Que bonito. Maria, de verdade, eu acompanhei agora o final da atividade. É muito diferente aprender um assunto com uma simulação, né? Eu acho que isso é muito valioso. Infelizmente, o curso não tem muito espaço para a gente se aprofundar em evolução, em genética de populações, como seria ideal, né? Mas eu fico à disposição para receber as perguntas dos alunos e te encaminhar e a gente trabalhar juntos nesse tópico. Tá Foge ótimo. Foge um pouco da minha parte, que é super teórica. É uma parte muito cheia de conceitos, às vezes bem difíceis,
trazer um pouco da beleza da evolução, né, que eu acho que é fundamental todos entenderem, foi muito legal. Obrigada a vocês, obrigada a você, Michel, foi um prazer, é um barato, na verdade. Eu dou aula para geologia e para biomedicina, então muitas vezes a gente não aprofunda tanto os conceitos, dando exemplo com questões humanas, então foi muito enriquecedor para mim também montar aulas assim, pensando desse jeito. Então, a gente vai deixar essa aula online também, e, por favor, falem para os seus coleguinhas, eu sei que muitos não estão participando ao vivo por várias questões, mas que participem, façam atividade também em casa, tá bom? Que foi muito legal. Tá bom. Então tá. Bom final do dia para vocês. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Maria. Tchau, tchau.